Tá ótimo, pessoal. Então, tá gravando a partir de agora, né? Então, como nós comentamos, né, vamos tirar algumas dúvidas aqui do estudo dirigido e vamos tecer alguns comentários gerais. Eu vou preferir já tecer alguns comentários gerais, talvez tenha aqueles que não estão com dúvida em nenhuma questão, se já quiserem sair depois, né, fiquem à vontade, ok? Mas, né, o que a gente precisa saber, pessoal, sobre essa primeira parte da disciplina que nós vimos até agora, né? Nós vimos, então, a parte de ciclos biogeoquímicos, alguns deles, né? Ciclo hidrológico, carbono, nitrogênio e oxigênio. Eu já comentei isso na nossa última aula, né? Aquela gravação que tivemos aqueles problemas, mas eu enviei a gravação para vocês. De ciclos biogeoquímicos, para cada um dos ciclos que nós estudamos, a gente tem que saber exatamente, né, quais são o principal ou os principais reservatórios, os principais processos de retirada e reposição desses reservatórios, né, e o impacto humano, ou seja, como que os seres humanos têm afetado esses ciclos. Ok? Quem souber isso está feito nessa parte de ciclos biogeoquímicos. Ok? Tem alguns detalhes aí que a gente vai comentar. E da parte de poluição atmosférica, pessoal, né, a gente quer entender ali, né, a química da atmosfera. Vocês, né, como falei, essas aulas que a gente está fazendo aqui agora só tem sentido se a pessoa tiver, no mínimo, lido o livro, né, e assistido às videoaulas. Isso tudo foi discutido. Mas como a gente deixa claro lá nas videoaulas e no nosso livro, pessoal, a atmosfera é um grande reator, cara, né? A gente já sabe mais ou menos a composição dela, né? Essa composição atual, né? A atmosfera já teve várias composições aí ao longo das eras geológicas, mas atualmente a gente chegou a uma composição de 78% em média, né, de nitrogênio, de N2, 21% de oxigênio, e os demais gases são todos minoritários, né? Alguns gases nobres, e nesse meio aí tem gases minoritários, né? Gases residuais que a gente chama como CO2, NO2, NO, ozônio. Esses vários gases estão presentes na atmosfera em concentrações pequenas, alguns deles, essas concentrações pequenas, continuam pequenas, né? Mas aumentaram muito em relação ao que era há 200, 300 anos atrás. Mas o que a gente precisa entender é que a atmosfera existe vários gases nela, e não somente gases, pessoal. Existe também o chamado material particulado, que são, né, aí a gente tem que usar o plural, né, o que é material particulado? É todo tipo de substância que está na atmosfera que não é um gás, que não está na forma gasosa, no estado gasoso, né, são pequenas partículas de sólido e pequenas gotículas de líquidos, né, que estão aí em suspensão na atmosfera, né, essas partículas também, elas têm impacto ambiental. Mas a atmosfera como um todo ela é um grande reator nuclear, né? Um grande reator. Acontecem reações químicas ali aos montes, pessoal. Né? São muitos gases, alguns têm capacidade de reagir uns com os outros, né? Existe bastante umidade na atmosfera, né? Bastante vapor de água na atmosfera, além de gases, né? Desses outros gases que a gente mencionou. Existe, pessoal, a radiação. E aí tem um dos tópicos aí, que são as reações fotoquímicas, né? Essa radiação solar que chega do Sol, ela provoca várias reações. Algumas benéficas, outras nem tanto. A gente tem exemplos aí para falar de tanto reações benéficas quanto maléficas, né? Algumas reações que acontecem na atmosfera servem como depuração, servem para limpar, são sistemas de autolimpeza, né? E já algumas outras reações já ajudam na formação de poluentes. Como o exemplo do smog, a gente discute um por um aqui rapidamente, tá? De uma forma geral, e aí depois a gente vai para os estudos dirigidos, ok? Mas então a atmosfera tem essa composição muito variável. Meu cachorro está aqui me dando trabalho. Só um minutinho aqui, pessoal. Então, esse tipo de atividade online tem esses contratempos, né? Mas resolvi aqui. Então, nós estamos falando, né? A atmosfera é um grande reator, né? Acontecem reações entre esse material particulado, entre os vapores, os gases que estão realmente presentes na atmosfera, juntando eles e também a radiação solar, o calor em si, que é produzido pelo Sol também, que chega à nossa atmosfera. Tudo isso provoca reações, pessoal. E esses gases também, alguns deles, pelo menos, têm a capacidade de absorver a radiação infravermelha que é emitida pela Terra, causando um aquecimento, chamado efeito estufa.
ok? Mas, de uma forma geral, é isso, né? A gente tem vários gases, material particulado, tudo isso reagindo entre si, em maior ou menor escala, dependendo das composições, da intensidade da radiação solar, da latitude, né, da altitude, em que ponto estamos. Mas reações estão acontecendo o tempo todo, né? Muitas são as que a gente chama de reações fotoquímicas, reações provocadas pela luz. A radiação solar tem essa capacidade. Né? E a radiação solar, pessoal, ela é basicamente radiação visível e radiação ultravioleta, a que chega na Terra com mais eficiência. Tem um pouco de ultravioleta, que consegue passar pela camada de ozônio, e principalmente radiação visível, né, que nos faz enxergar. Essas são as principais radiações que chegam. Essa radiação que chega na superfície terrestre, né, parte é retransmitida pelas várias superfícies aí, pela superfície terrestre, pela própria atmosfera, né, mas parte dessa radiação é absorvida pela superfície terrestre, e dessa radiação que a superfície terrestre absorve, ela vai emitir, só que ela já não emite mais radiação visível, né? A Terra emite radiação infravermelha. E, por sorte nossa, alguns gases da atmosfera conseguem absorver essa radiação infravermelha emitida pela Terra. Isso torna a Terra mais quente, né? Torna a Terra nessa temperatura razoavelmente agradável que existe aí, né? A temperatura média da Terra é 16 graus. Mas isso aqui é só um apanhado geral. Vamos comentar um por um, pessoal? Então, a gente tem que saber, né, a composição da atmosfera, saber que acontecem reações. Desses vários gases que estão na atmosfera, né, tem uma tabela lá no nosso livro muito importante que traz o chamado tempo de residência, que é o tempo que cada molécula dessa permanece na atmosfera. Algumas permanecem por muito tempo, né? Tem lá o CO2 por volta de 4 anos, né, se eu não me engano aqui. O metano é por volta de 12 anos, e temos gases lá que têm tempos de vida de dias ou de horas. Então, a gente tem uma ampla variedade aí de tempos de residência desses gases que estão na atmosfera. Isso tem um impacto ambiental danado. Por quê? Qualquer gás que esteja na atmosfera, se por acaso ele fizer algum prejuízo, e ele tem um tempo de atividade de residência muito longo, né, esse gás vai dar a poluição causada por esse gás vai ter um efeito global, né, porque esse gás, quanto mais tempo ele ficar na atmosfera, mais ele vai se espalhar. Maior ele vai ter essa capacidade de espalhamento, né. Então, ele espalhando, a poluição vai atingir as várias partes, né? Muito distantes até de onde ele foi gerado, de onde aquele gás foi gerado. E já os gases que têm um tempo de residência curto, né? O efeito daquela poluição vai ser um efeito mais local, porque não vai ter muito tempo para esse gás se espalhar, né? Pelas correntes aí, pelos ventos, ok? Isso também é importante. Então, e mais importante ainda, pessoal, é a gente entender os principais fenômenos de poluição ambiental que a gente viu aqui nesse assunto, né? Então, nós falamos lá de material particulado, né? E eles vão causar uma série de problemas ambientais que estão discutidos lá nos slides. Né? Nós falamos também aí de efeito estufa, que é uma coisa natural, como eu estou ressaltando, né? E o problema ambiental causado pela exacerbação do efeito estufa é o que a gente chama de aquecimento global. Então, o aquecimento global é um problema ambiental, certo? Além do aquecimento global, o que mais nós citamos aí? Né? A chuva ácida, já é bem famoso, bem comum já, né? A gente falar de chuva ácida, já isso é bem batido, né? Desde o ensino médio, o ensino fundamental. Efeito estufa também, né? Isso já vem falado para a gente desde muito tempo, né? Então, chuva ácida, aquecimento global, smog fotoquímico, pessoal, talvez seja uma das maiores novidades aí, ou não, né? Não sei como é que está o nível aí, mas o smog fotoquímico é um outro fenômeno muito importante de poluição ambiental. E além desses três, se eu lembrar aqui, assim, tem uma aula lá onde a gente fala dos compostos orgânicos e inorgânicos da atmosfera, onde a gente cita também alguns outros gases poluentes. Então, quais são os principais gases poluentes? Sabendo, né, que além desses gases, existe também o chamado material particulado. Mas especificamente de gases poluentes, pessoal, o que nós temos... Desculpa aqui. Os principais gases poluentes, então, que nós listamos. Eu até vou abrir aqui um slide, pessoal, que vai nos ajudar aqui. Tá? Só um minuto aqui.
Nesse slide aqui, pessoal, deixa eu pôr uma forma de apresentação. Nesse slide a gente fala de compostos orgânicos e inorgânicos da atmosfera. Eu vou citar, assim, eu estava esquecendo um último aqui que a gente vai discutir também aqui, que é o buraco na camada de ozônio. Então, os problemas ambientais que a gente são importantíssimos, a gente tem que dominar todos aqui, pessoal. Hoje, se a gente falar de um por um, né? É o buraco na camada de ozônio, o smog fotoquímico, aquecimento global, chuva ácida. E, além disso, quando nós falamos dos ciclos biogeoquímicos, principalmente no ciclo do nitrogênio, em relação ao ciclo biológico, né, tem um fenômeno que é a chamada eutrofização, que é esse excesso de nutrientes, principalmente nutrientes nitrogenados na água. Então, a gente tem que dominar bem, pessoal, esses cinco fenômenos aí, né? Eutrofização, aquecimento global, chuva ácida, buraco na camada de ozônio e smog fotoquímico. O que é saber bem, pessoal? É o saber, né? Substâncias químicas relacionadas, né? Quais são as fontes, né, dessas substâncias, de onde estão vindo essas substâncias que estão causando esse problema, né? E quais são os efeitos dessa poluição, né, para o ambiente, para nós humanos principalmente, e para o ambiente como um todo. Okay? Então a gente tem que dominar bem, de cada poluição dessa, né, a gente tem que dominar bem todos essas facetas, né, desses problemas, né, o que está causando, a substância química relacionada, né, e os efeitos. Mas, em termos de gases, eu gosto desse slide aqui, porque ele está listando para a gente os principais gases que a gente lida aqui em química ambiental, né. O dióxido de carbono é o primeiro aqui da relação, só tentar usar meu mouse aqui. Dióxido de carbono, que é o CO2, é o principal gás causador do efeito estufa, né. O monóxido de carbono, né, ele não causa esses efeitos globais de poluição de efeito global, mas é um gás extremamente tóxico, né, formado aí nos processos de combustão incompleta. Tem reportagens lá para vocês verem, né, são muitos os casos de mortes, né, causadas por esse gás, suicídios também, né, e mortes involuntárias, né, por causa de acúmulo desse gás. O metano, que também é um gás do efeito estufa, né, semelhantemente ao CO2. Etileno é um gás até muito usado nos processos de amadurecimento de frutas. Essas frutas aí, elas amadurecem de um dia por outro, né? Se você coloca uma fruta verde, uma banana verde, numa atmosfera rica em etileno, né, ela, de um dia para outro, ela madura. Esse é um gás que participa, né? Ele funciona como um hormônio, na verdade. O nosso famoso oxigênio, que é um gás essencial para a nossa respiração. Né? O ozônio, que eu falei, é um gás que tem um efeito duplo, né? Ele é tanto protetor quanto maléfico, né? Ele é protetor quando está lá na estratosfera. Existe uma camada realmente, uma grande concentração de ozônio na estratosfera, e esse ozônio ele nos protege da radiação ultravioleta. Né? O nitrogênio, que é o principal constituinte da atmosfera, né? 78%. Os óxidos de enxofre, pessoal, o SO2 e o SO3, principalmente aqui o SO2, né? Esses gases eles vão causar a chuva ácida, né? E eles se formam também nos processos de combustão, porque a maioria dos combustíveis usados eles contêm partículas de enxofre, então esse enxofre reage também com o oxigênio e forma o SO2, que depois pode ser convertido em SO3 e reagindo com a umidade da atmosfera vai gerar ácido sulfúrico e outros ácidos, né, da família aí do enxofre, que vão tornar a chuva ácida. Os óxidos de nitrogênio, NOx, nós já comentamos lá em ciclos biogeoquímicos, né? É a soma de NO2 e NO, o óxido de nitrogênio e o óxido e o dióxido de nitrogênio, NO2 e NO. E também o N2O, que também é um óxido de nitrogênio, né? Esse aqui é o chamado óxido nitroso, aparece lá no ciclo do nitrogênio, né? É um gás gerado basicamente por fontes naturais, mas ele é também um gás de efeito estufa, o N2O, ele causa também o efeito estufa, juntamente com o metano e o CO2. E o NOx, eles têm dois fenômenos ambientais que eles estão relacionados, né? Um é a chuva ácida também, né? O NO2, que ele é formado a partir do NO. O NO2 ele também pode reagir com a umidade da atmosfera e formar ácido nítrico, né, que é um ácido e vai tornar a chuva ainda mais ácida. Né? E os óxidos de nitrogênio, pessoal, também estão relacionados
no chamado smog fotoquímico. Não sozinhos, né? Os óxidos de nitrogênio sozinhos não causam smog. Mas, uma vez juntos, como está descrito lá nos slides, né? Com compostos orgânicos voláteis, essa sigla COVs daqui, né? É uma classe de hidrocarbonetos, né? De diversos tamanhos, que juntamente com óxido de nitrogênio, inversão térmica, né? E radiação solar, eles provocam o chamado smog fotoquímico. Então, esse sigla COVs, compostos orgânicos voláteis, né, inclui, né, uma série de compostos, excluindo o metano e o dióxido de carbono e o monóxido de carbono. Né? O que a gente chama de COVs são somente esses hidrocarbonetos de tamanho maior. Muitos deles são produzidos naturalmente pelas plantas, mas muitos deles também são produzidos, né, na queima de combustíveis fósseis, né? Porque eles fazem parte dos combustíveis, esses gases. Então, aquela parte do combustível que não queimou perfeitamente bem, né, ela pode, né, ir para a atmosfera, e a gente chama isso de COV. Né? E além desses, pessoal, temos também os CFCs e HFCs. Né? Os CFCs são os grandes vilões lá na relação à destruição da camada de ozônio. Né? São gases refrigerantes que foram usados durante muitos anos, quase um século, né? E eles causaram, né? Vem causando ainda, porque são gases muito estáveis, mas na alta, né, na estratosfera, esses gases são quebrados, o átomo de cloro que faz parte desses gases, né, ele é liberado dessa molécula de CFC e esse átomo de cloro consegue destruir a molécula de ozônio. Os CFCs foram proibidos, existe muito pouco CFC sendo usado atualmente. Eles foram substituídos pelos chamados HFCs, que não tem mais o cloro, né? Que CFCs é cloro, flúor e carbono. Os HFCs é hidrogênio, flúor e carbono, então não tem esse átomo de cloro. Então os HFCs, né, não destroem a camada de ozônio, né, são também gases refrigerantes. Só não são melhores do que os CFCs porque eles consomem mais energia nesse processo de refrigeração. Então, os refrigeradores, né, aparelhos de ar-condicionado que usam HFCs, eles gastam um pouquinho mais de energia que se gastava usando CFCs. É uma desvantagem, mas eles têm bem mais vantagens em relação aos CFCs. Né? Esses são os principais gases que a gente vai estar lidando. Né? Em termos de gases poluentes, né, os COVs são poluentes, os CFCs, óxidos de nitrogênio, né, os NOx e o N2O, os óxidos de enxofre, o ozônio pode ser poluente, metano, monóxido de carbono e dióxido de carbono são efetivamente poluentes. Ok? Deixa eu sair desse modo de apresentação aqui novamente. Beleza, voltamos aqui. Então, pessoal, listei ali os principais gases. Para a aula não ficar muito cansativa, vou agora, de uma forma mais ou menos rápida, né, vou falar de um por um dos problemas ambientais, então. Não vou falar muito mais aqui de ciclo biogeoquímico, não, a não ser sobre questões específicas, né, que a gente retoma lá. Vamos falar dos problemas ambientais, então. Primeiro, que eutrofização, que não tem tanto a ver, assim, com a poluição atmosférica, né? O que é eutrofização? É um aumento da concentração de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, nos corpos aquáticos. Por que esse nitrogênio e esse fósforo estão chegando nesse corpo aquático? Né? Por causa de lançamentos de fertilizantes nitrogenados na agricultura. Nem todo esse fertilizante é absorvido. E aquilo que não é absorvido vai ser levado pela água da chuva, né? Tanto para o lençol freático quanto para os rios. E isso aumenta muito a concentração de nitrogênio. Tá? Somente isso já seria necessário para causar eutrofização. Uma alta concentração de nutrientes na água, isso prolifera, vai haver uma proliferação descontrolada de algas, que vão consumir o oxigênio, de algas e de outros micro-organismos que vão consumir o oxigênio da água, e vai faltar oxigênio na água. Né? E aí vai haver mortandade de peixes por deficiência de oxigênio. Né? O fósforo também ajuda nisso aí, pessoal. E a fonte de fósforo já são os esgotos. E como é que o fósforo chega no esgoto? É através de detergentes sintéticos que são usados aí, principalmente nas máquinas de lavar, né, e nas cozinhas, é onde mais se usa detergentes sintéticos hoje em dia. Então, fontes de fósforo, né, e fontes de
nitrogênio, isso chegando em cursos hídricos, né, eles aumentam muito essa concentração de nutrientes e gera esse problema chamado eutrofização. É muito comum esse processo nos rios que cortam aí as principais cidades, né, mesmo pequenas cidades, aquele cheiro de podre. Né? Por que dá aquele cheiro de podre, pessoal? Porque toda essa biomassa vegetal que vai crescendo, né, como falta oxigênio, ela vai parar de respirar, ela vai morrer, e aí vai se apodrecendo, né? Vai gerando, né? Vai formando ali gases, né? Vai havendo, como não há oxigênio, vai havendo formações, né? Reações anaeróbicas. Aí forma ácido sulfídrico, o H2S, que é muito fedorento, metano também, que é um gás relativamente fedorento. Então, vão se formando aquele gás, dá aquele cheiro, né? Que a gente conhece bem quando a gente passa perto desses rios, né? E perto de qualquer fonte de esgoto. Mas mesmo sem ter esgoto, somente fontes de nitrogênio já são capazes também de causar eutrofização. Beleza? Alguma dúvida específica sobre eutrofização? Pergunta que a gente vai falar sobre cada um aqui e depois a gente vai nos estudos dirigidos. Se tiver alguma coisa, fala. Eu vou falar de um por um aqui bem breve, tá? Alguma dúvida? Posso continuar, né? O próximo, pessoal. Vamos lá para o aquecimento global. Então, nós temos que saber o que causa, como eu falei, vamos falar para cada um deles, né? O que causa o aquecimento global? O que é aquecimento global? Quais são as substâncias envolvidas, né? E por que essas substâncias foram parar na atmosfera? Então, o aquecimento global, a gente sabe que é uma exacerbação do efeito estufa. O que é esse efeito estufa? É um fenômeno natural, tá? O efeito estufa é uma coisa boa, natural. Sem o efeito estufa, a Terra seria extremamente gelada. Então, ele é uma coisa boa. E o que é o efeito estufa? Né? Esse aquecimento que acontece no planeta, que é causado pela presença de alguns gases na atmosfera. Né? Os slides lá listam todos os gases, o porquê que eles são. Né? Um gás, para ser um gás de efeito estufa, pessoal, tem que ser um gás que consegue absorver a radiação infravermelha. Tá? O pessoal da química vai estudar isso bem. Alguns já devem ter estudado, né? Na disciplina lá de análise instrumental. A gente vê, né, os espectros de infravermelho, que são muito usados em química orgânica. Mas alguns gases absorvem a radiação infravermelha. Que gases são esses? O CO2 é o principal deles. O metano também, né? O N2O, o próprio vapor de água, pessoal. Esses aí são os principais. Esses gases, eles conseguem absorver alguns comprimentos de onda na região do infravermelho. E como eles absorvem a radiação infravermelha, né? E eles transferem, aí eles passam a vibrar mais rapidamente e transferem essa radiação para moléculas vizinhas. Isso vai causando um aumento da energia cinética dessas moléculas e ela causa um aquecimento. Então, o CO2 é um gás de efeito estufa, semelhante a esses demais que eu falei aí, né? Metano, N2O e o vapor de água. Por que o CO2 é o mais importante? A gente fala muito dele, né? Porque é o que mais está sendo lançado na atmosfera aí desde o início da Revolução Industrial. É um gás que a concentração dele basicamente já dobrou pós-Revolução Industrial em relação ao início da Revolução Industrial, né? Então, nós temos lançado muito esse gás na atmosfera. Mas então, pessoal, o aquecimento global, ele é causado por uma exacerbação do efeito estufa. O efeito estufa está ficando forte demais. Por quê? A concentração de gases estufa está aumentando muito. E por que esses gases estufa estão aumentando muito na atmosfera? Porque a queima de combustíveis fósseis e a mudança de uso da terra. É o ciclo do carbono que a gente está afetando. Né? Nós falamos lá que a gente afeta o ciclo do carbono. Né? Mudança de uso da terra, desmatamento, queimada, demais, né? E também queimando combustíveis fósseis. Porque combustível renovável, ele não contribui diretamente para o aumento do CO2 na atmosfera. Tá? Um combustível renovável. Mas o combustível fóssil, sim. Né? Eu queimo ele, eu tiro aquele carbono fossilizado e levo ele para a atmosfera na forma de CO2. Okay? Então, a concentração de CO2... O CO2 é o principal gás da estufa, né? Por causa da quantidade dele. Ele tem muito dele na atmosfera. E aí, quanto mais CO2 existir na atmosfera, mais a tendência é que a temperatura da atmosfera aumente. Né? E a temperatura da atmosfera aumentando, a temperatura da superfície terrestre também vai aumentar. Ok? Então, os gases são esses. E por que esses gases estão aumentando? Dois fatores, né? Queima de combustíveis, desmatamento, queimadas, né? Mudança de uso da terra. E queimada, pessoal,
está em voga, né? Sempre nessa época do ano acontece demais, né? E no mundo inteiro, a principal contribuição para o efeito estufa, né, quem mais, para aumentar o efeito estufa e causar o aquecimento global, tem que lançar muito CO2 na atmosfera. E o principal, na maior parte dos países do mundo, o principal que contribui para esse aumento do CO2 é a queima de combustíveis fósseis. Né? E onde se queima combustíveis fósseis? No setor de transporte, basicamente. Né? Esses países frios também para aquecimento doméstico. Aqui no Brasil a gente não tem muito isso, né? Mas aqui, né, no mundo inteiro, basicamente, o principal efeito é o setor de transportes. E a indústria, né, as termoelétricas, que consomem também combustíveis fósseis para gerar energia elétrica. Né? Então, termoelétricas e o setor de transporte é o que mais contribui na maior parte dos países. No Brasil, não, pessoal. No Brasil, o que mais contribui para o efeito estufa é o desmatamento. O Brasil é um país que tem imensas florestas, né? E elas vêm sendo, né, derrubadas ao longo do tempo aí. E quanto mais se faz desmatamento e queimadas, mesmo sem queimar já seria um problema, só de desmatar, tá? Mas, geralmente o desmatamento é acompanhado de queimada. Então, essa combinação de desmatamento seguida de queimada faz, no Brasil, isso contribui mais com o CO2 na atmosfera do que o transporte nosso, que todo o nosso setor de transporte, que é todas as nossas termoelétricas. Tanto é que o Brasil conseguiu atingir, né, cumprir compromissos assumidos aí nessas conferências do clima, somente reduzindo o desmatamento. A gente não reduziu o consumo de combustível fóssil no Brasil, mas nós conseguimos reduzir o desmatamento, principalmente aí nos últimos governos, né, o que está caindo por terra agora nesse governo atual. Ok? E os efeitos, pessoal? Então, voltando, né, aquecimento global, principais gases envolvidos, principais compostos envolvidos, né? CO2, metano, vapor d'água e o N2O, né, o óxido nitroso. Por que isso virou um problema? Né? Por que esses gases estão aumentando na atmosfera? Principalmente, né, queima de combustíveis fósseis e desmatamento e queimada. Ok? Efeitos, pessoal. Efeitos é bem falado. A gente vem falando bastante tempo já dos efeitos do aquecimento global, né? Um assunto bem batido aí na mídia, né? O principal efeito do aquecimento global, né? Também a gente tem falado de principais, que são vários, né? Mas o que ele tem causado? Está aumentando a temperatura do globo, da superfície terrestre, né? Quanto mais quente, um dos fenômenos que está acontecendo é o derretimento das calotas polares. Então, derreter essas calotas, né? A tendência é aumentar o nível dos oceanos. Então a gente até brinca, né? Quem tem casa na praia, cara, vende logo. A tendência, com o passar dos anos, né? A tendência é o mar subir realmente e, né, muitas cidades costeiras aí vão perder partes, né? O mar só vai entrando para dentro, comendo parte dessas cidades. Né? Então, o aumento do nível dos oceanos é um efeito esperado, né? E nos outros, pessoal, e aí vem uma série de as chamadas mudanças climáticas. A gente tem percebido muito isso, né? Frio extremo, calor extremo em algumas regiões, muita chuva em algumas regiões e poucas chuvas em um outro ano, né? Está descontrolando o clima, ok? Então, essas mudanças climáticas é um efeito geral, global também. E mais algumas coisas que são bem sutis, pessoal. E a gente vai entender isso melhor nos próximos assuntos, quando a gente começar a estudar a química das águas naturais. A gente vê também que esse aumento do CO2 na atmosfera, ele está causando uma diminuição do pH das águas, uma diminuição do pH dos oceanos, principalmente. Isso está afetando uma série de ecossistemas que são mais sensíveis, né, como os recifes de coral. Ok? Então, o aquecimento global é isso. Acho que ficou bem claro, né? O que causa o aquecimento global, né? É o efeito estufa exacerbado. O que causa o efeito estufa? CO2, N2O, metano, vapor de água. De onde isso vem? Né? Queimadas, né? Desmatamento, queimadas e queima de combustíveis fósseis. E efeitos é isso aí, mudanças climáticas, né? Aumento do nível dos oceanos, diminuição do pH dos oceanos e diminuição até do oxigênio dissolvido, pessoal. Né? Vocês, pessoal da química, principalmente, eu sempre vou estar referindo a vocês, que a gente sabe que vocês sabem isso, né? Existe na questão da solubilidade de gases, quanto maior a temperatura, os gases tendem a ficar menos solúveis. Por quê? Eles escapam para a atmosfera. Com o aumento de temperatura, as moléculas ficam mais agitadas e elas escapam para a atmosfera.
Então é comum a gente aumentar a temperatura de um gás e diminuir a solubilidade dele em água. Então a água mais quente, pessoal, que ela vai ficar com os anos, então com o passar dos anos, quanto mais quente as águas forem ficando, menos gases dissolvidos elas terão, então menos oxigênio dissolvido. É mais um dos efeitos, né, que acontece aí devido ao aquecimento global. Beleza? O aquecimento global é bem tranquilo. Um próximo efeito, né, que a gente pode falar aqui, chuva ácida. Vamos deixar o smog por último, né? Vamos na chuva ácida. Quais são os gases que causam? É também gasoso, né? Quais são os gases que causam a chuva ácida? O NO2 e o SO2, basicamente. O NO2 reagindo com a água da atmosfera forma ácido nítrico, basicamente. Tá? São muitas reações aí no meio. Eu estou colocando já o resultado final. Né? O NO2 se transforma em ácido nítrico, o SO2 e SO3 se transforma em ácido sulfúrico. Ácido nítrico e ácido sulfúrico são ácidos fortes. Esses ácidos, pessoal, vão tornar a água das chuvas ainda mais ácida. São ácidos muito fortes, se dissociam completamente. Então, quanto mais NO2, quanto mais SO2 estiver na atmosfera, mais ácida as chuvas vão ficando. Mais ácidas, porque a chuva já é ácida naturalmente. Então, talvez se chamar, né, chuva ácida, seria ter o melhor termo. Porque toda chuva já é ácida. A gente vai entender bem também quando a gente vai estudar agora a química das águas naturais, a nossa próxima unidade. Vocês vão entender por quê, né? Que o CO2 ele reage com a água e forma o ácido carbônico. Então, e tem CO2 na atmosfera, né? Então, a água dos oceanos nem tanto, né? A gente vai entender bem, mas a água da chuva, ela tende a ser ácida. O pH da água da chuva tende a ser menor que 6. Mas com o aumento desses gases, pessoal, ela está chegando em algumas regiões abaixo de 4. A água está ficando extremamente ácida. Isso traz efeitos muito danosos. Mas antes de falar dos efeitos, né? De onde que vem esse NO2, esse SO2? Ambos têm fontes naturais, pessoal. E as fontes naturais as fontes naturais causam problemas ambientais também, né? Mas nunca vai ser o principal, né? A gente vai estar sempre focando aqui os efeitos antropogênicos. Os efeitos biogênicos já são naturais, eles existiriam de qualquer forma, né? A vida se adaptou a eles. Agora, essa forma antropogênicas aí que dificulta mais a situação. Mas, naturalmente, os principais emissores desses gases são os vulcões. Sempre que há uma erupção vulcânica, né, é lançado enormes quantidades, né, de dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, vapor de água, CO2, ácido sulfídrico e também muito material particulado, pessoal, muita fuligem, muita poeira, né? A gente vê as imagens das erupções vulcânicas aí, né? Tanto de poeira que é lançado, certo? Então, as fontes naturais são essas, né? Agora, a gente sempre vai estar preocupado, né, com a poluição que está sendo causada por efeitos antropogênicos. Essa é sempre pior, porque é que nós estamos causando. É uma coisa que não existia antes da gente. Né? Antropogenicamente, esses dois gases, primeiro o NO2, como que ele entra? Nós vimos lá nos ciclos biogeoquímicos, no caso o ciclo do nitrogênio. Né? Como que esse NO2 ele é formado? Basicamente, pessoal, nas reações de combustão. Queima também. Aí não somente na queima de combustíveis fósseis. Tá? Qualquer combustível, qualquer coisa que eu queimar, vai ter todos aqueles produtos lá, né? Vai ter CO2, CO, mas vai ter também óxido de nitrogênio. Por quê? Porque o N2 da atmosfera também reage com o oxigênio em temperaturas mais elevadas. Então, se tem um carro queimando combustível aí andando na rua, ele está gerando ali CO2, mas ele está gerando também NO2. Então, a principal fonte de NO2 é a queima de combustíveis fósseis e renováveis, a queima, a combustão de uma forma geral. Tá? Florestas, qualquer queima. Não somente de combustíveis fósseis. Tá? O etanol aí não tem vantagem nenhuma em relação à gasolina. Tá? A gente usa muito etanol. Nesse ponto de gerar óxido de nitrogênio, ele não tem nenhuma vantagem. A vantagem dele é somente em relação ao CO2, por ser um combustível renovável. Tá? E os óxidos de enxofre, pessoal, também é do processo de combustão. Né? Nós mostramos isso também lá. Porque os combustíveis contêm muito enxofre. Tá? Principalmente o combustível brasileiro, pessoal. O petróleo brasileiro ele tem muito enxofre. É um óleo que a gente chama de óleo pesado. É um óleo de qualidade até ruim. Tanto é que o Brasil, pessoal, o Brasil já produz muito petróleo.
Só que a gente importa também muita gasolina, e às vezes até mesmo petróleo, porque tem alguns usos do petróleo que o nosso aqui não serve, ele é muito contaminado. Ok? Então, mas o nosso petróleo, o carvão mineral, é muito poluído. O carvão mineral ele contém a chamada pirita, né, que é o sulfeto de ferro, que vem junto com o carvão, e esse sulfeto que está junto com o ferro também reage, né, com o oxigênio e forma SO2. Então, a combustão é o principal causador da chuva ácida. Combustão de qualquer material. Tá certo? E os efeitos da chuva ácida, essa diminuição de pH, existe uma série de efeitos que a gente lista lá no slide de chuva ácida, né? Vai destruir monumentos, né, esculturas, essa questão de patrimônio histórico, né, vai ser prejudicado. Vai diminuir o pH das águas, causando aí prejuízos para alguns ecossistemas, né? E tem alguns efeitos muito interessantes, pessoal, né? Esse aumento da acidez das águas, e principalmente no caso do solo, pessoal, o aumento da acidez do solo traz dois efeitos bem antagônicos muito interessantes para a gente, né? O solo ficando mais ácido, por causa dessa chuva ácida, ele vai diminuir a disponibilidade de elementos essenciais, de cálcio, magnésio e outros elementos que são essenciais para as plantas. Então, ele vai diminuir aquilo que é bom para as plantas e vai aumentar a disponibilidade de elementos tóxicos, como alguns metais pesados, como o chumbo, por exemplo. Então, aumentar o pH, né, diminuir o pH, né, aumentar a acidez, nunca é bom, no caso natural, né, das águas, dos solos naturais. Vai prejudicar a vegetação. Por que a vegetação fica prejudicada? Né? Porque ela não consegue mais absorver substâncias que ela precisa, né? E aí, ao mesmo tempo, ela consegue absorver substâncias nocivas a ela, que fazem mal a ela, como os metais pesados. Então, a chuva ácida prejudica muitas florestas, né? Há grandes regiões aí, e é um fenômeno global, pessoal. Né? A gente conta toda a história lá na parte, né, nos slides específicos e também nas videoaulas. Ok? Chuva ácida. Um penúltimo, buraco na camada de ozônio. O que tem causado esse buraco? Nós já sabemos, são CFCs. Os CFCs são os gases que causam esse buraco. De onde que vem esses CFCs, pessoal? Eles foram, né? Na verdade, a gente nem lança mais, praticamente não se lança mais CFC na atmosfera. São pouquíssimos os usos. Mas os CFCs têm uma história extremamente interessante. Né? Nós químicos, eu particularmente adoro a história dos CFCs. Por quê, pessoal? São gases que foram produzidos, né, no início do século passado, no início de 1900 e pouco, ali, eles foram produzidos porque na época havia uma grande demanda para gases refrigerantes. Né? Não existiam muitos gases que tinham propriedades para serem usados nos sistemas de refrigeração. E no início do século passado, já existia uma grande demanda, pessoal, para refrigeração, principalmente refrigeração industrial. Né? Não se conseguia transportar carne, por exemplo, né, congelada via navios de um continente a outro. Né? Essa carne estragava, eles tinham que salgar essa carne. Né? Então, existia uma demanda para refrigeração, né? Industrial e também depois doméstica. Principalmente refrigeração, e depois também surgiu toda uma demanda para aparelhos de ar-condicionado. Né? Isso só foi possível com a criação dos CFCs, porque são gases que se mostraram extremamente interessantes para esses fins. Né? Eram gases, né, que atendiam os requisitos para ser um gás refrigerante. Né? Eles não tinham toxidez, por exemplo, que era o mais interessante. E conseguiu fazer muito bem, né, com muita eficiência, esse papel de refrigerante aí, nesses sistemas, né, de ar-condicionado e de refrigeradores. Ok? Então, eles não mostraram nenhum problema, a princípio, né, para as pessoas, nem para os animais, então ele passou a ser usado imediatamente. Né? E os usos só foram aumentando para esses gases, para esses CFCs. A gente sempre vai usar o plural porque são vários gases, são vários CFCs. Ok? Então, eles passaram a ser usados também como solvente na indústria de eletrônicos, né, como extintores de incêndio, e vários outros usos que estão relatados lá. Né? E não se detectou problema nenhum, pessoal. Por mais de 50 anos, esses gases foram usados sem nenhum problema, e, logicamente, eles foram sendo emitidos para a atmosfera, né? Porque esses aparelhos são trocados, né? As geladeiras vencem, né? Todos os aparelhos de refrigeração, na natureza, acabaram acabando, né? Esse gás pode vazar. No processo industrial ali, há vazamentos, esses gases foram sendo lançados para a atmosfera. Achava-se que ele não causava problema algum. Né?
Depois de muitos anos, né, o famoso La Molina, é um mexicano e mais um americano lá, descobriram, pessoal, né, isso de formas, né, como que eles descobriram que esses CFCs estavam quebrando o ozônio? Primeiramente, somente o que a gente chama de química teórica, sabe? Somente por computador, por simulação, eles tiveram um insight que isso poderia estar acontecendo, né? Fizeram alguns experimentos e comprovaram que os CFCs destruíam átomos de ozônio. E explicaram por quê, né? Por causa de reações fotoquímicas. Na época, eles foram desacreditados, pessoal, porque a indústria não queria essa afirmação. Isso era negativo para a indústria, né? Mas o trabalho deles foi a comunidade científica, né? Investigou a fundo isso e realmente provou que eles estavam certos. Eles ganharam o prêmio Nobel e rapidamente os CFCs pararam de ser produzidos, né? Em 88 houve, né, já reuniões que esses protocolos, chamado Protocolo de Montreal, que criaram, né, procedimentos para se diminuir e até extinguir o uso dos CFCs. E eles foram substituídos pelos HFCs. Okay? Mas aí a bagunça já estava feita, pessoal. Então, praticamente, a gente não tem lançado mais CFC na atmosfera. Só que o que já foi lançado ao longo de 50 anos aí vai permanecer lá por milhares de anos. Ok? E esses gases realmente destroem a camada de ozônio. Por quê? O CFC ele é quebrado pela radiação ultravioleta, libera átomo de cloro, e o cloro ele destrói o ozônio. E destrói, pessoal, numa reação em cadeia. Né? O cloro ele funciona ali como quase que um catalisador, né? Ele é recuperado ao final da reação. Tem questões falando disso aí para a gente. Então, descobriu-se, provou-se, né? E aí todo mundo entende e esse uso foi descontinuado, né? Desde 2006, se não me engano, né? Não se usa mais CFCs. Somente para alguns usos muito minoritários, tá bem? Mas o problema já está feito, pessoal. Então, o buraco na camada de ozônio, ele realmente existe, ele já foi medido, né, por vários cientistas em várias épocas, ele continua sendo medido, né? Primeiramente, ele surgiu na Antártida, mas hoje já se sabe também que ele existe no Ártico, okay? E vem crescendo, ele vem mudando. Mas então, aquecimento global, pessoal, desculpa, né, o buraco na camada de ozônio, ele é causado pelos CFCs. De onde que vem esses CFCs, né? Aparelhos de refrigeração e aparelhos de ar-condicionado, basicamente. Então, por que esses CFCs foram parar na atmosfera? Descarte incorreto, né? Esses aparelhos não foram descartados corretamente. Houve vazamentos, deixou esse gás vazar, né? Então, o principal envolvido aí são os CFCs, né? A fonte deles é o uso, né, como gases refrigerantes. E os efeitos, pessoal? Os efeitos são bem danosos, né? Essa destruição da camada de ozônio, né, está permitindo que a radiação ultravioleta incida com mais força, né? Está aumentando a incidência de radiação ultravioleta na superfície terrestre. Radiação antes que não chegava até nós, né? Ela era filtrada por esse ozônio. Como ela está chegando, ela está causando. O que essa radiação pode causar? Né? O famoso câncer de pele, doenças de pele, né? A catarata, doença dos olhos, né? E também prejudica as plantas, né? Animais. Mas, basicamente, né, o principal problema aí são doenças de pele, né? E também acredita-se que está desregulando o clima, né? Está causando problemas climáticos, mudanças globais climáticas, devido, né, a essa maior radiação ultravioleta que consegue adentrar a nossa atmosfera. Ok? Então, falei de eutrofização, falei de efeito estufa, falei do chuva ácida, buraco na camada de ozônio, e agora, então, o smog, pessoal. Para a gente finalizar aqui e a gente ir para questões específicas do estudo dirigido. Né? O que é o smog? Né? O que causa o smog? É principalmente o ozônio e alguns outros compostos oxidantes. Tem o famoso PAN, peróxido acetilnitrato, outros oxidantes, mas o principal agente do smog fotoquímico é o ozônio. Só que o ozônio, eu acabei de falar dele, né, que ele é bom na estratosfera, só que o smog é um problema causado por ozônio troposférico. É um ozônio que é formado aqui na superfície terrestre. E esse ozônio ele causa uma série de males, né? Ele causa a famosa fibrose pulmonar, né? O endurecimento dos pulmões. E por que esse ozônio foi formado aqui na superfície terrestre? Né? O que aconteceu aí? Então, para esse ozônio ser formado, pessoal,
4 fatores têm que estar acontecendo, né? Primeiramente, tem que haver, né, essa concentração de ozônio, ela é causada indiretamente pela presença de 2 gases poluentes aí, né, de 2 famílias de gases poluentes, que são os óxidos de nitrogênio e os compostos orgânicos voláteis. Então, para haver smog, tem que ter compostos orgânicos voláteis e óxidos de nitrogênio. De onde vêm esses dois? Vem da queima, né, de combustíveis, qualquer um. Então, se eu queimei combustíveis, eu gero já situações, né, para formar o smog, que eu já vou gerar 2 gases, que é os óxidos de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis. Ok? Mas para haver, então, smog, pessoal, eu preciso de um terceiro fator, que é a radiação eletromagnética, a radiação solar. Então, tem que ter radiação. O smog não forma à noite, somente durante o dia, porque é essa radiação que provoca essas reações. O ozônio ele é formado indiretamente. Todas essas reações foram colocadas aí nos slides, está no livro, né, e está nas videoaulas também. Então, né, se eu tenho óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, que veio da queima de combustíveis, eu tenho a radiação eletromagnética, que está vindo dos Sol, durante o dia. E eu precisaria de um quarto fator para fechar, que é a chamada inversão térmica. Inversão térmica é um fenômeno climático que o que a gente precisa de entender de inversão térmica, pessoal, que é um fenômeno climático que impede a dispersão de gases. Porque os gases que se formam aqui na superfície terrestre, eles tendem a dispersar, como é comum a qualquer gás, né? Ele tende a se dispersar, eles formam aqui, eles estão numa temperatura maior, né? Eles tendem a se difundir, né? A difusão é um fenômeno natural dos gases, né? O gás tende a ocupar o volume que você der para ele. Na atmosfera não é diferente. Se eu solto um gás, qualquer gás em qualquer recipiente, em qualquer ambiente, né, esse gás ele tende a se espalhar nesse ambiente. Na atmosfera, ele tende a se espalhar por toda a atmosfera. A inversão térmica, ela aprisiona essas camadas de gás, de ar. Então, se esse ar estiver muito poluído, esses poluentes vão se concentrar naquela região. Então, o smog fotoquímico ele nunca vai acontecer num país inteiro, né? Ele vai acontecer em pequenos locais, em alguns locais onde se concentrou muito poluente, onde houve inversão térmica, né? E era de dia, a radiação conseguia chegar. Okay? Então, esses 4 fatores causam o chamado smog, pessoal. Que é o que causa realmente o smog, né? Ou seja, o princípio ativo do smog é o ozônio, que faz mal ali, basicamente é o ozônio. Por que esse ozônio se formou? Por causa da junção desses 4 fatores aí. Uma vez formado esse ozônio, ele vai causar problemas. Né? Smog é muito comum em grandes cidades. Grandes cidades. Pequenas cidades, Barbacena, dificilmente você vai ver um fenômeno de smog. Tá ok? E o material particulado, sim, para finalizar, né, não é um fenômeno específico, né, mas o material particulado, a gente discute bastante lá, né, existem 2 tipos de material particulado, o grosso e o fino. Né? Esse material particulado grosso, ele vem de coisas ainda maiores, pessoal. Ele vem da que a gente chama de... Ele é alguma coisa maior que foi quebrada, como, por exemplo, um torrão de terra que foi quebrado e virou poeira. Alguma força mecânica, como um veículo em movimento, por exemplo, faz essa poeira levantar. Né? A poeira é um material particulado, grosso. De uma forma, aí tem material particulado, tem a poeira, né? A fuligem, fumaça. Tem as várias definições lá nos slides, né? Os chamados fumos metálicos, os aerosóis. São todos materiais, né, sólidos ou líquidos, né, em partículas pequenas, dispersas na atmosfera. Eles não são gases, mas eles se dispersam como gases, por serem muito minúsculos, muito leves, né, então eles conseguem ser carregados. Ok? Eles têm uma série de... Aí, voltando ao material particulado grosso, né, ele vem da desintegração mecânica de coisas ainda maiores, ele não tem tanto problema para as pessoas. Né? A gente pode respirar, a gente respira muita poeira, fumaça. Isso não faz tanto mal para as pessoas, né? Acho que pode causar algum tipo de alergia, né? Mas existe também o chamado material particulado fino, que ele tem uma dimensão muito menor, né? E esse material particulado fino, geralmente ele é formado de partículas ainda menores, vapores metálicos, né? Pequenas partículas que existem na atmosfera que vão se juntando e formando, né, materiais um pouquinho maiores, só que ainda assim muito diminutos, pessoal. E esse material particulado fino, ele sim já consegue, né? A gente respira esse material, ele atinge
os alvéolos pulmonares. E aí pode causar as doenças respiratórias, que são muito comuns nas grandes cidades, né? O material particulado é muito comum, a gente vê um caminhão velho, né, um ônibus velho, soltando aquela fumaçaiada, né? Aí você vê um carro novo, um ônibus novo, e não solta quase nada. Né? Esses veículos antigos contribuem demais para gerar esse material particulado. E esse material particulado fino, e geralmente a origem dele é reações de combustão ou reações industriais, né? Efluentes industriais, gasosos. E ele é extremamente prejudicial. Tá? E de uma forma geral, pessoal, ao final lá dos slides de material particulado, a gente traz algumas técnicas, né, de limpeza. Porque o material particulado mesmo é o mais fácil que tem da gente remover. E é um problema aqui na nossa região, pessoal. Né? Deve ter alguém aí de Barroso, por exemplo, só todo mundo conhece Barroso, né? Aquela rolsinha ali, ela gera uma poeira tremenda. Aquilo não é um material particulado, tá? Que se espalha, né? E causa seus problemas, né? Então tem uma série de efeitos. O material particulado tem efeitos lá biológicos, né? Tem efeitos físicos e tem efeitos químicos. Não vou discutir um por um aqui agora, não, né? São coisas bem específicas. Mas ele também traz esses prejuízos, tá? E a gente, no finalzinho lá, a gente destaca ainda que o material particulado, principalmente o material particulado fino, ele consegue absorver substâncias na sua superfície. Substâncias muito prejudiciais, às vezes, né, como metais pesados, os famosos HPAs, que são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. A gente fala deles mais à frente, tá? Não precisa se preocupar com eles agora, não. Mas são substâncias extremamente tóxicas, né? E material particulado também, pessoal, entra tudo aí, né? Esporos de fungo, esporos de bactérias, vírus, né? Esses material vegetal, né? Sementes de plantas, pequenas sementinhas de plantas. Né? Então, no material particulado, a gente encontra substâncias químicas e substâncias biológicas, né? Pode haver substâncias químicas muito tóxicas aí e outras nem tanto. Ok? Vamos passar agora para os estudos dirigidos. A gente ir em questões mais específicas e qualquer outra coisa que vocês tiverem em dúvida, a gente vai falando aqui também para não fixar. A gente sabe que vai ficando muito cansativo esse tipo de aula, né? Mesmo em sala de aula presencial já seria cansativo, né? Aqui fica ainda pior. Mas eu já vou nas duas questões que me foram feitas, só se eu ver aqui o chat rapidamente. A Yasmin falou a respeito, né, da questão 10 sobre a mineralização da matéria orgânica, que é no estudo dirigido 1. Né? Eu vou passar aqui pelos dois. O Zandonaide, ele fala aqui sobre a questão 10, foi como responder a questão 9, a mesma coisa aconteceu com a questão 7, a sexta da questão 7 foi como responder a questão 6. Sim, a gente dá uma passada nessas duas questões aqui agora também, Zandonaide. E o Rafael havia me perguntado a respeito dos radicais hidroxila, né? Eu vou lá. Vou abrir aqui o estudo dirigido 1, pessoal. Está sem som. Ravinha, seu microfone está mutado.
Se me ouvem agora? Ok, né? Ok, pessoal? Ok. Ok, vamos lá. Então, acho que então, não foi a questão 6, eu estou me enganado aqui, não. Que a questão 6 é para ler a reportagem, que vai estar falando o que a gente já falou mesmo sobre a água, só que ele resume nessa reportagem. Ele escreve ela de uma forma bem interessante, né? É um texto para leigos, onde ele discorre bem básica, de uma forma bem básica sobre as propriedades da água. Eu acho que não é a questão 6, não, né, Zandonade? Eu me equivoquei aqui, né? A questão 6 é simplesmente para fazer essa redação, é para ler, né? E aí, né, baseado nessa reportagem, nas aulas que tivemos até agora, escreva um texto argumentativo, onde você vai explicar a importância da água para os seres vivos e o planeta em geral. Por que a água é importante? Você vai explicar isso ressaltando essas propriedades que a água tem e o que a torna tão importante. Ok? Aqui, isso aqui é a resposta da nos slides também. O que são ciclos biogeoquímicos, né? São ciclos, não sei se a questão 7 está falada lá, né? São ciclos daqueles elementos químicos, né? Que fazem parte da superfície terrestre aí, ou da atmosfera, da água, do solo, do planeta como um todo, né? Só que são elementos também que fazem parte dos seres vivos, né? Então a gente retira esses elementos da natureza e devolve eles para a natureza. Então, os ciclos biogeoquímicos é essa interconvenção aqui de matéria e energia, né? Entre, né, a biosfera, a litosfera e a geosfera, né? Com a biosfera, que é os seres vivos, né? Litosfera, geosfera, atmosfera e biosfera, né? É a troca, né, de massa e energia entre esses compartimentos e passando por seres vivos nesse caminho aí. E por que eles são importantes, né? No caso específico nosso aqui, para a gente entender os fenômenos de poluição, né? Se você não entender os ciclos biogeoquímicos, você não entender o ciclo biogeoquímico de determinado elemento, você não consegue entender a poluição que tá sendo causada, né, por substâncias que estão lançando ou retirando aquele elemento da natureza. Você tem que entender o ciclo biogeoquímico para você entender a dinâmica natural da natureza, para a gente entender o impacto humano. Ok? Problema ambiental relacionado ao ciclo do carbono. Eu estou acabando passando por essas aqui. Ô, Zandonade, você me ouve? Desculpe que eu não entendi bem a sua pergunta. Ficou lá no chat. Você quer falar novamente? Parece que você respondeu igual, questões diferentes, não é isso? Sim, professor. Sim, Obrigado, pode boa falar. noite a todos aí. Foi só isso que quando eu coloquei para enviar as respostas, não sei o que aconteceu, que a resposta 10 também foi como a 9 e a 7 foi como a resposta da questão 6, sim. embora eu tenha respondido de outra forma. Mas eu não consegui corrigir, né, porque já estava salvo. Mas eu tenho uma pergunta a fazer, se o senhor me permite. Não, fica à vontade. A pergunta é a seguinte: nesses compostos qualquer composto que tenha em sua fórmula ali o cloro, como os cloretos e tal, dependendo da energia envolvida ali, pode ser que esses cloros se desprendam, se tornem gases e vá à atmosfera sem estar fazendo parte do composto cloro, carbono e flúor? Obrigado. Não, boa pergunta, dona Nath. Excelente pergunta. É o seguinte, o principal, né, o cloro é o causador, né? Mas a principal substância que consegue chegar lá na estratosfera e sofrer reação fotoquímica lá na estratosfera e liberar o cloro na estratosfera é o CFCs. É basicamente o CFCs, tá? Tem alguns compostos de bromo, né? Quem lida com o meio agrícola talvez já ouviu falar do brometo de etila, que o bromo também tem esse efeito parecido com o do cloro. Tá? Agora, os demais compostos de cloro que a gente usa aqui, mesmo na estação de tratamento de água, né, por exemplo, a gente usa bastante cloro, né, em diversas formas. O próprio sal de cozinha tem o cloreto, né? Mas o cloreto não está na forma de cloro. E esse cloro, por exemplo, que é usado nas estações de tratamento de água, de esgoto, ele chega na estratosfera? Não chega. Por quê? Ele já é liberado na forma de cloro, né? De Cl2. E esse Cl2, aqui na troposfera mesmo, ele já vai reagir, porque ele não é tão inerte que nem os CFCs. Entendeu? Então, essas outras fontes de cloro aí não são problemas na questão do buraco da camada de ozônio. Porque esses demais compostos de cloro, eles não passam pela atmosfera. Né? Na própria atmosfera, eles já vão sofrer reações
né? Pode, logicamente, o cloro nunca é bom aqui também, né? Mas ele vai se dispersar aí pela atmosfera, não vai gerar o problema de destruição do ozônio, né? Lá na estratosfera, sim. E para chegar na estratosfera, somente uma coisa muito inerte, como um CFC ou um brometo de metila, né? São pouquíssimos os compostos que têm essa capacidade de chegar na estratosfera. Entendeu, Zondanade? Ah, sim. Obrigado, professor. Beleza? Tá dando um eco aqui que eu tô ouvindo no outro aparelho, mas obrigado, eu entendi sim. Não, tranquilo então. Valeu? Uma questão que foi falada, essa parte do ciclo biogeoquímico ficou até bem tranquilo, né? Aqui, pessoal, sobre o ciclo do nitrogênio, eu vi que a Yasmin, não é isso, Yasmin? Fique à vontade aí, para você quiser ligar o seu áudio para interagir aqui, tá? Vocês viram que ficou com dúvida aqui, né, no que é mineralização. O que é mineralização, pessoal? Você está me ouvindo? Boa noite, Yasmin. A sua dúvida é exatamente essa, não é isso? Eu até cheguei a ler aquela apostila que você enviou para a gente, mas essa questão realmente eu fiquei bem em dúvida. Aí, por isso que eu mandei aí para você responder para a gente. Não, tranquilo. O que é mineralização, pessoal? A gente usa muito esse termo, né? Mineralização da matéria orgânica. Aparece lá, né, esse termo mineralização, quando a gente está falando do ciclo do nitrogênio. Mineralizar é o que acontece com o nitrogênio que já está num ser vivo. O ciclo do nitrogênio, a gente partiu do, né, o reservatório principal é a atmosfera, onde está o N2. Né? Esse N2 ele sai da atmosfera né, e ele é fixado por vários motivos, por várias formas, né? Principalmente a fixação biológica que nós vimos, mas também por fixação industrial, por queima de combustíveis, por descargas elétricas. Esse nitrogênio ele é fixado e ele acaba se tornando assimilável pelas plantas. E as plantas servem de alimento para os animais, então esse nitrogênio ele chega às plantas, ele chega aos animais, né, de uma forma ou de outra, porque ele foi, né, fixado de alguma forma. Agora, uma vez que esse nitrogênio ele está em seres vivos, qualquer tipo de animal ou vegetal ou micro-organismo, né, o que acontece com esse animal, com essa planta, quando eles morrem? Né? O que acontece com esse nitrogênio que está nesses animais, nessas plantas? Né? Esse nitrogênio está lá na forma de moléculas, né? Na forma de proteínas, de ácidos nucleicos e de outros compostos. Essas moléculas, elas são quebradas quando esse animal... Vamos falar de um animal, ou vamos falar de uma planta especificamente, aqui para ficar mais fácil. Né? A planta, quando ela morre, né, essas moléculas vão ser quebradas, né, vão ser decompostas pelos decompositores, e todo o nitrogênio, pessoal, que estava nessas moléculas, nesses seres vivos, esse nitrogênio ele passa por um processo que a gente chama de mineralização. O que é essa mineralização? Primeiro, esse nitrogênio ele é convertido em íons amônio, né? E se for num ambiente anaeróbico, ele vai continuar nessa forma de íon amônio. Agora, se, por exemplo, for no fundo de um rio, no fundo, né, sob a superfície terrestre, se não tiver oxigênio, esse nitrogênio ele vai ser mineralizado e vai virar íon amônio. Se tiver num ambiente aeróbico, né, esse nitrogênio de um ser vivo, ele vai virar íon amônio, e esse íon amônio vai ser oxidado por esse oxigênio, vai virar íon nitrito e depois vai virar íon nitrato. E esse nitrato pode novamente ser reabsorvido pelas plantas. Ok? Então, mineralização é a conversão do nitrogênio orgânico, que a gente chama, né? O nitrogênio que faz parte de um ser vivo em nitrato. Ok? A mineralização completa, né? O nitrogênio orgânico ele é transformado em amônio. Esse íon amônio, em ambientes aeróbicos, é convertido em nitrito, que depois é convertido em nitrato, e esse nitrato ele pode ser reabsorvido pelas plantas, que vão servir de alimentos para animais. Entendeu, Yasmin? Ou os outros também que estão ouvindo, né? Mineralização é simplesmente isso, a conversão do nitrogênio orgânico em nitrato. Ou seja, como que a gente consegue absorver o nitrogênio que foi de um ser vivo, né? Entendi. Na forma lá de proteína, a gente não absorve. Né? Esse nitrogênio tem que ser mineralizado. Mineralizado é convertê-lo em nitrato. Beleza? Não, beleza. Ô, professor. A joia, bem claro. Obrigada. De nada. Pode falar, galera? Ô, professor. Sim, quem é? É o William.
Diga, William. Nesse caso da mineralização, conta tanto a industrial quanto a biológica? Industrial que você fala, assim, um rejeito industrial, né? Isso. Sim, qualquer composto orgânico, né, que é descartado, cara, a chance de ter nitrogênio ali é muito grande, né? Porque o nitrogênio faz parte dos seres vivos. Uhum. Então, esse nitrogênio, mesmo que não seja, né, de uma fonte qualquer um descarte aí, tem que ser um material orgânico, né? Senão não vai ser. Mas todo nitrogênio orgânico, independente da fonte dele, para ele tornar útil novamente, para ele se tornar útil, né, ele tem que ser mineralizado. Correto? Entendi, obrigado. Falou, William. Alguém mais a respeito do ciclo biogeoquímico? Alguma questão aqui? Que a gente discuta? Um minutinho, senão a gente parte para o segundo. Podemos então ir para o segundo. No estudo dirigido 2, pessoal, aqui eu vou tratar especificamente dos problemas de poluição atmosférica, né? A gente colocou várias reações. O Rafael falou especificamente, até antes de chegar na pergunta do Rafael, tá? Talvez não tenham outras, né? Eu queria saber se todo mundo entendeu, pessoal. Isso aqui é um assunto bem batido, né? Isso vem também desde a época de ensino médio, mas eu queria saber se vocês entenderam essa questão 3 aqui, né? Se vocês entendem bem, né, a problemática desse cloro reagir com o ozônio, formar esse monóxido de cloro e oxigênio, né? Mas a gente percebe que o monóxido de cloro, ele reage com o oxigênio atômico e regenera o átomo de cloro. Então, o cloro, ele é reagente, mas ele é produto também dessa reação. Então, esse átomo de cloro aqui que foi liberado, ele consegue reagir novamente com uma outra molécula de ozônio. Já fizeram esses cálculos, acredita-se que uma única molécula de cloro, ou seja, um único átomo de cloro, né, ele consegue destruir milhares de moléculas de ozônio. Porque ele vai sendo reconstituído sempre ao final do processo, né? Ele tem um efeito de catalisador. É semelhante ao que acontece nas reações nucleares, né? Nos reatores nucleares, na bomba atômica, né? Que são reações também em cadeia. Essa aqui é uma reação em cadeia. Ela começa e ela não para mais, porque, né, só vai chegando cloro, né? Então, o que já chegou lá de cloro na atmosfera já é o suficiente para destruir milhares de moléculas de ozônio durante as próximas décadas, aí, acredita-se, né? Mas ninguém perguntou, né, a respeito dessa questão, mas eu queria que vocês tenham certeza que vocês entenderam bem esse processo, tá? E entender que esse cloro veio de uma molécula de CF6. Beleza? Então, quem tiver alguma dúvida, fale aí. Senão eu vou lá na questão com o Rafael. Essa questão 4 é muito importante para a gente, pessoal. Tomara que todo mundo entendeu isso bem, né? Eu venho destacando que o principal problema ambiental, né, lógico que tem várias outras, né? A gente vai falar de várias substâncias ainda que são tóxicas, né? Quando a gente vai falar de poluição do solo, poluição da água, e poluição gasosa também, vai surgir novos contaminantes ainda específicos, né? Mas que não causam fenômenos globais quanto esses que a gente está discutindo. Mas a fonte principal da maior parte das poluições que existem atualmente, no caso de poluição atmosférica, está aqui nessa reação, pessoal. É a reação de combustão. Quando a gente queima alguma coisa, não é somente isso que acontece, né? Nós demonstramos lá que acontecem outras reações, formam aqui material particulado, né? E forma também monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre. E aí vai causar uma série de problemas que a gente destaca aqui. Tá? É importante que vocês tenham entendido isso bem, tá? Mas o Rafael pediu para discutir a 15. Isso. Radicais hidroxila, né? Sim. Isso. Estamos aqui com radical hidroxila, né? Eu estou dizendo aqui que eles possuem grande importância na química atmosférica. E aí, Rafael, eu vou até aproveitar e vou abrir aqui. A gente vai discutindo, logicamente, se não leram, né? Logicamente dá tempo de ler, né? Eu só vou abrir aqui. Esse artigo foi postado lá. E ele é fundamental para a gente entender bem essa parte química atmosférica. E para nós químicos, então, esse é um artigo fundamental, porque, além de ser muito básico, é um artigo, né, de química nova na escola. Então, ou seja, aí tem uma linguagem que dá para a gente entender, né, uma linguagem fácil,
e ele traz uma série de informações importantes para a gente. Então, eu só quero abrir ele aqui para ter certeza que vocês vão ler, né? Leiam ele, tá, pessoal? Quem não leu, não é um artigo tão grande, tá vendo? Química atmosférica, né? A química sobre as nossas cabeças. E aqui a gente vai discutir as várias reações fotoquímicas, vários compostos que existem aí na atmosfera, né? Em cada região. Aqui, ó. Aqui nessa parte. Tem coisas bem interessantes nesse artigo, tá, pessoal? Leiam, né? Ele está falando aqui, que parte que é essa? Não tem um subitem aqui não, né? É na página, não é na página aqui. É na 4ª página do artigo. Essa é a 4ª. Ele está falando aqui, tá vendo? Exatamente na 3ª coluna aqui, né? Ele vai começar a falar de propriedades do radical hidroxila. E vai mostrar aqui o que a gente está pedindo aí, né? Reações onde ele atua como um depurador e reações onde ele atua como ajudando a formar mais contaminantes. Okay? Então, nessa parte vai destacar aqui exatamente. Mas, então, só mostrei, você entendeu? Você viu onde está bem, rapaz? Depois você vai ler essa parte, tá? Mas eu vou explicar aqui. Onde eu estava... Tá. Aqui. Deixa eu... Desculpa. Deixa eu abrir aqui. Isso. Então, vamos na questão. Aí vocês vão ver, lá tem as reações, tá? E também de processo de autodepuração. Primeiro, pessoal, de onde que vem esse radical hidroxila? Né? Qual vocês acham o principal? Ele é formado, eu adianto para vocês, por reações fotoquímicas também. E, basicamente, esse radical hidroxila ele é formado pela quebra de moléculas de água. Né? Existem bastante moléculas, né, de vapor de água na atmosfera. A radiação eletromagnética, né, alguns comprimentos de onda, conseguem quebrar essa molécula e liberar radicais hidroxila. E esses radicais hidroxila, eles atuam numa série de processos. Eles, às vezes, eles vão reagir com alguns contaminantes da atmosfera, por exemplo, com o metano. Eles podem reagir, que eu estou me lembrando aqui agora, eles reagem com o próprio ozônio. Então, na troposfera aqui mesmo, ele acaba sendo um excelente agente de depuração. Ele pode reagir com ácidos que estão em excesso na atmosfera. Então, ele sofre uma série de reações que ajudam a depurar, que ajudam a tirar alguns poluentes da atmosfera. Tá? E, por outro lado, também, ele sofre reações, pessoal, por exemplo, esse radical hidroxila, quando ele reage com o NO2, por exemplo, ele de cara já vai formar o NO3. O HNO3, desculpa, né? Você pode ver, a gente dá para falar ela de cabeça aqui, né? NO2 mais OH, a radical hidroxila, vai formar HNO3, que é o ácido nítrico. Então, do mesmo ponto, da mesma forma que ele sofre reações que nos ajudam a limpar a atmosfera, ele também sofre reações que ajudam a formar outros contaminantes que vão causar prejuízos. Então, ele tem esse papel duplo. Tá? E é um radical extremamente importante. Né? A gente não tem como aprofundar aqui, né, em reações fotoquímicas, mas disciplinas específicas disso que a gente estuda muito, né? São várias as reações que esse radical hidroxila participa. Tá? Algumas vezes ajudando, outras vezes prejudicando. Beleza? Deu para entender? Aí sim, a gente pede, aqui você vai pegar exemplos, né, de um e de outro, como que ele se forma a partir da molécula de água que se quebra, né? Por que a concentração dele não é zero à noite? Porque à noite não tem luz, né? Esse radical ele vai se formando e vai reagindo. Ele é muito reativo. Então, o que se forma durante o dia já reage também durante o dia, né? Ele não tende a ficar sozinho. Ele quer um parceiro ali, né? Para ficar mais estável. Né? Ele é extremamente instável, esse radical. Então, à noite, qualquer reação fotoquímica não vai estar acontecendo, né? Logicamente, naquela região onde está a noite, né? Onde, no outro lado da Terra, onde o Sol já está batendo, né? Vai estar acontecendo já uma série de outras reações, né? Então,
agora aqui, por exemplo, sobre nossas cabeças aqui, pouquíssimas reações, fotoquímica nenhuma, né? Algumas outras reações vão estar acontecendo, mas fotoquímica nenhuma. Beleza, Rafael? Sim, eu vou dar uma lida nesse artigo aí para poder... Não, ele é fundamental, vai ajudar muito, né? Você vai sedimentar esse conhecimento que você já adquiriu a respeito de poluição atmosférica. Com certeza. Tá, bacana. Beleza? Tá joia? Alguma outra questão, pessoal, que vocês querem que a gente comente, discuta? Milena está perguntando aqui a respeito da 8. Questão 8. Explique usando reações fotoquímicas, né, como é formado o ozônio troposférico a partir dos óxidos de nitrogênio. Isso é muito importante. Boa pergunta da Milena. Eu achei que ninguém ia falar nada, eu estou deixando, né? É uma questão. Você precisa de ver aqui as reações. Ok? Na parte de smog fotoquímicas, as reações estão mostradas, até todas muito detalhadas, né? São uma série de reações. Mas eu vou abrir um slide aqui que vai deixar bem mais claro. Esse slide também foi colocado para vocês. É o chamado reações fotoquímicas. Eu deixei até aberto aqui. Ali o famoso ciclo fotoquímico do NOx, pessoal. A resposta para aquela questão vai ser exatamente o que a gente vai estar falando aqui agora. O que acontece com os óxidos de nitrogênio? Né? NO2 está sendo mostrado aqui. De onde que veio esse NO2? Ele vem do NO. Né? NO e NO2 fica um se convertendo no outro, pessoal, o tempo todo aí na atmosfera, na presença de luz. Tá? E principalmente o NO se convertendo em NO2. Tá? Acho que eu tenho essa reação aqui. Não vou ter ela aqui, não. Mas o NO2, né, ele reage a GaN, pessoal, é o símbolo que a gente usa aqui para energia eletromagnética, para radiação eletromagnética. Então, a radiação eletromagnética, né, quando ela se encontra, não é toda a radiação, né, alguns comprimentos de onda específicos, né, de radiação eletromagnética, quando ela se encontra com o NO2, ela quebra essa molécula, liberando o NO, que é o óxido de nitrogênio, né, e liberando um átomo de oxigênio reativo, esse O com esse pontinho. Tá? E esse átomo de oxigênio reativo, ele pode reagir com uma molécula de oxigênio e formar uma molécula de ozônio. Tá? Para isso acontecer, pessoal, precisa de ter um corpo. O que eu estou chamando de M aqui é qualquer um terceiro grupo. Pode ser, por exemplo, né, uma molécula de N2, pode ser uma gota de água, pode ser uma partícula de um material particulado. Então, se tiver uma superfície, qualquer que seja ela, como eu estou ressaltando aqui, uma molécula de oxigênio reage com um átomo de oxigênio e forma um ozônio. Ok? Então, a gente percebe que o NO2, indiretamente, ele forma ozônio. Por quê? Ele se decompõe, o produto da decomposição dele reage com o oxigênio e forma ozônio. Só que tem essa terceira reação que também acontece, pessoal. O óxido de nitrogênio, ele consegue reagir com o ozônio e regenerar o NO2 e formar o O2. Então, vocês percebam, né, que os reagentes que entraram aqui, quais foram? Né? NO2 e O2, que são os básicos, né, e a radiação, né? A radiação provoca a reação, beleza? O NO2 e o O2, eles estão recuperados. Ó. Então, é um ciclo. Na prática, o NO2... ele não vai gerar ozônio, ele sozinho. Mas eu acabei de falar de smog, né? Eu não falei para vocês que um dos causadores do smog, né, são 4 fatores. Um deles é os óxidos de nitrogênio. Mas ele sozinho, a gente percebe que ele não provoca o aumento da concentração de ozônio. Por quê? Né? O próprio NO aqui consome o ozônio formado. Então, esse ciclo se completa, né? E não vai haver produção líquida de ozônio. Certo? Mas por que então, há a formação de ozônio troposférico na presença de NO2, mas não pode ser somente NO2, eu tenho que ter mais componentes. Pelo menos mais um, que seria os compostos orgânicos voláteis, ou mesmo o monóxido de carbono, como eu vou mostrar aqui no próximo slide. Ó. Então, entenderam esse ciclo, pessoal? Isso é muito importante para a gente, né? Esse é o chamado ciclo fotoquímico do NOx, dos óxidos de nitrogênio, né? Eles reagem, formam ozônio, mas também eles reagem com ozônio e fica tudo por isso mesmo. O que acontece, então? Então, o ciclo fotoquímico dos óxidos de nitrogênio não gera níveis elevados de ozônio.
com base apenas nas reações entre os óxidos de nitrogênio, né, e o ozônio, o NO2 que produz ozônio só é gerado através da destruição do ozônio. Então, não havendo produção líquida de ozônio. Então, não há produção líquida de ozônio nesse conjunto de reações aqui. Espero que estejam entendendo bem, tá? Se não, me falem que a gente tenta explicar de uma outra forma. Então, o NO2 sozinho não produz ozônio, mas ele produz, mas consome, né? São reações... uma palavra importante quando a gente pensa em química atmosférica, pessoal, é o dinamismo. As reações estão acontecendo o tempo todo na atmosfera, e são reações em equilíbrio, que vão, que voltam, né? E reagem com outros compostos e vai indo, né? As reações químicas na atmosfera que são extremamente dinâmicas, né? Elas acontecem o tempo todo dos mais diversos sentidos. E é extremamente complexo até essas reações, né? No total delas. Mas a gente não quer saber todas, algumas que são mais importantes, né? Então, estou dando algumas vias aqui, né? O NO2 sendo quebrado, ok. Então, pessoal, para mim haver realmente a formação de ozônio a partir dos óxidos de nitrogênio, tem que haver reações adicionais, né? E que reações adicionais são essas, né? Tem que envolver ou hidrocarbonetos, os compostos orgânicos voláteis, de uma forma geral, que são todos hidrocarbonetos, né? Ou monóxido de carbono também provoca essa reação, né? Então, se tiver óxido de nitrogênio, logicamente tem que ter radiação eletromagnética para ele se converter em ozônio. Se tiver esses compostos adicionais aqui, aí há a formação de ozônio. Por quê, pessoal? É só para complementar. Ó. Olha o radical hidroxila aqui, Rafael, que a gente já havia falado, né? O radical hidroxila, por exemplo, pessoal, ele reage com o monóxido de carbono na atmosfera e forma CO2 e forma um radical hidrogênio, um átomo de hidrogênio reativo, né? Ele vai participar. Pode pular aqui. Olha o que acontece. Aqui sim está a reação, desculpe, né? Esse aqui é um monóxido de carbono. Aqui um radical hidroxila. Esse radical hidroxila, que vem de uma molécula de água, provavelmente, ou não, pode ter sido outras moléculas, né? Ele reage com o monóxido de carbono, forma CO2, um hidrogênio reativo. Esse hidrogênio reativo reage com o oxigênio e forma um radical peroxila, que se chama isso aqui, HO2 ponto. Esse HO2 ponto reage com o óxido de nitrogênio, né, com NO, e forma NO2. Mas o radical hidroxila, ele recupera o radical hidroxila. Então, vocês percebam que o monóxido de carbono, ele é uma fonte adicional de NO2. Ele, indiretamente, ele acaba reagindo e formando NO2. Com isso, ele desequilibra esse ciclo. É mais uma outra fonte externa agora que eu vou ter de NO2, e aí não vai haver esse equilíbrio, né? Aí sim vai começar a haver uma sobra aqui de ozônio, tá? Porque não vai ter como esse ciclo se completar, né? Então, a presença de monóxido de carbono, eu provo aqui por essa reação, ela é um aditivo aqui, né, para NO2. E os hidrocarbonetos, pessoal, essa reação que representa exatamente isso, aqui está tudo representado com a questão dos hidrocarbonetos. O hidrocarboneto também, que está presente na atmosfera, a gente chama muito isso aqui de compostos orgânicos voláteis, os COVs, eles também reagem com o radical hidroxila e vai formar o que a gente chama de radical alquila, né? Um radical alquil e uma molécula de água. Esse radical alquil reage com a molécula de oxigênio e forma um radical peroxialquil. Esse radical peroxialquil reage com o NO e forma NO2. E um radical hidroxila, né? Esse NO2, como nós vimos lá atrás, ele reage com a radiação e forma NO. O NO e mais um átomo de oxigênio reativo. Esse oxigênio reativo aqui reage com o O2 e forma ozônio. Ok? Então, tanto hidrocarbonetos, né, compostos orgânicos voláteis, quanto o monóxido de carbono presentes na atmosfera, eles desequilibram o ciclo do NOx e aí, né, eles são uma fonte extra de NO2 e com isso, né, aí sim vai haver uma produção líquida de ozônio. Ok? Então, para responder essa questão, deixa eu voltar na questão exatamente como ele está aqui, né? Então, explique usando reações fotoquímicas, são exatamente aquelas que estão ali, né? Como é formado o ozônio troposférico a partir dos NOx, ok? Então, é exatamente essa reação aqui, pessoal.
né? Essas reações estão mostrando para mim como o óxido de nitrogênio se converte em ozônio, né? E aí, a outra parte da pergunta, né? Discuta o que acontece com a concentração de ozônio troposférico quando ocorre a presença de monóxido de carbono ou de hidrocarbonetos. Como nós vimos ali, ambos, né, hidrocarbonetos e monóxido de carbono, né, indiretamente, eles se tornam fonte extras de óxido de nitrogênio. E aí sim vai haver uma produção líquida de ozônio nesse ciclo fotoquímico dos óxidos de nitrogênio. É um pouquinho complexo, mas é isso que a gente quer que vocês expliquem, né? Mostre o ciclo, a reação formando, né, ozônio a partir dos NOx, e mostre, né, como que esses dois são fontes extras, né, de NO2, e aí sim causando esse desequilíbrio no ciclo fotoquímico do NOx. Beleza? Arlindo, Diga, Rafael. a Itamara está perguntando aqui a respeito da questão 11. Milena está agradecendo, que ela falou que ela está sem áudio. E a Fernanda também está perguntando aqui a respeito do... Se puder explicar sobre a dificuldade de fixar o nitrogênio. Aí tem a Itamara e a Fernanda. Sim, tá tudo aqui na mesma questão, né? Isso, a da Itamara é a 11. Isso. Então, a questão de dificuldade de fixar, né? Beleza. Ótima questão também, tá, pessoal? Isso para nós químicos nos intriga muito, né? Mas nós também conseguimos ter boas explicações para isso, né? Então, o nitrogênio é um dos mais importantes elementos para os seres vivos e é o gás mais abundante da atmosfera. Já sabemos disso, né? Contudo, apesar de sua abundância na forma molecular de N2, né? Poucos micro-organismos conseguem fixar essa molécula, convertendo-a para alguma forma biologicamente relevante. Por que é tão difícil fixar o nitrogênio? Que é a pergunta, né? Qual que é o problema, pessoal? Por que é difícil fixar o nitrogênio? Outros compostos gasosos, a gente fixa eles bem facilmente, né? Como o carbono, o oxigênio e por aí vai. O nitrogênio, não. Por quê, pessoal? A gente tem que pensar na molécula de N2. Todo mundo aí fez química geral, né? O que é a molécula de N2? É uma ligação tripla, né? Uma molécula apolar, né? São 3 ligações entre os 2 átomos de nitrogênio aqui. É o N tripla N, né? É uma ligação tripla. E essa molécula, essa ligação tripla, pessoal, qualquer reação que eu for fazer com o N2, eu tenho que quebrar, né? Para mim aproveitar um nitrogênio que está numa molécula de N2, eu tenho que quebrar essa ligação tripla. E é muito difícil, isso requer muita energia. Em condições biológicas, né, somente alguns micro-organismos conseguem, né, porque eles têm vias metabólicas próprias, né, eles têm enzimas apropriadas que conseguem catalisar essa quebra. Mas ninguém consegue, é extremamente difícil quebrar esse N2. Né? A gente vê a radiação eletromagnética também consegue, né, mas de uma forma pouco efetiva. Então, o cerne dessa questão aqui é a grande estabilidade da molécula de N2. Ela é uma molécula extremamente estável. Por que ela é extremamente estável? Porque é extremamente difícil quebrar as ligações covalentes, né? As 3 ligações covalentes extremamente fortes que ligam um átomo de nitrogênio a outro. Né? Como é difícil quebrar essas ligações, é muito difícil fixá-lo. Né? São poucos os processos, né? É difícil fazer essa quebra. A gente viu que tem a fixação industrial, né? A fixação industrial também se quebra isso, mas para isso se usa, né, temperaturas altíssimas, né, catalisadores específicos, né, pressões elevadíssimas, ok? Naturalmente, somente alguns poucos micro-organismos têm enzimas, né, que conseguem atuar nessa quebra dessa molécula e transformá-la em moléculas assimiláveis, como o nitrato e o amônio, ok? Então, a pergunta aqui, né, por que é tão difícil fixar o nitrogênio? Porque a molécula de N2 é extremamente estável. Por que ela é extremamente estável? Né? Porque ela é formada, né, por uma tripla ligação entre os átomos de nitrogênio. Né? Então, isso torna uma coisa muito difícil de ser quebrada. Beleza? Pessoal? Tudo tranquilo? Alguém com mais alguma dúvida?
Sim, o pessoal está agradecendo aqui. Aí tem no caso, a da Itamar e da Fernanda já foram, né? Assim, que é tudo sobre fixação do nitrogênio, não é isso? Ou eu perdi aí a pergunta? Isso, é isso mesmo. Não é Acho isso, acho isso que pra mais mim ninguém também. não. Não? Mais alguma coisa? Não, ninguém? Mas já foi bastante tempo, né? Só deve estar cansado. Deixa eu voltar aqui para o modo de apresentação, pessoal, para a gente finalizar. Então, pessoal, para finalizar aqui, né, agradecer a presença de todos. Estudem bem, estejam bem preparados, né? O ideal é que todos tivessem feito esses estudos dirigidos, né, antes da prova. Eu conferi lá, né? O estudo dirigido 2, ainda tem bastante gente que não fez, mas tem tempo até amanhã, né? Então, uma ótima forma de estudar para a prova é resolver o estudo dirigido 2, né? Quem ainda não fez. Quem já fez vai rever toda essa matéria, né? Ler a apostila novamente, se tiver necessidade, né? Mas é importante que, né, que vocês façam o estudo dirigido antes da prova. Logicamente está aberto, tá, pessoal? Quem não conseguir fazer, vai poder fazer até o finalzinho lá do semestre. Mas é interessante fazer isso já, né? Que aí você já vai chegar bem preparado para a prova. Né? E no mais, pessoal, durante o dia aí, durante o estudo, né, se surgir qualquer dúvida, me mandem, tá? De preferência no WhatsApp, né, no grupo de WhatsApp, mas né, pode ser também no meu WhatsApp pessoal, pode ser no meu e-mail e pode ser via SIGA, né, o chatzinho lá do SIGA. Todo jeito eu vou ter acesso, ok? Amanhã à tarde, então, por conta disso, qualquer dúvida me mandem, tá? Porque na hora da prova não adianta perguntar, né, pessoal? Na hora da prova vai ser vocês aí, tá? E eu não vou poder ajudá-los, não. Ok? O que eu tinha que falar por hoje, então, é só, tá? Desejar a todos uma boa prova, uma boa noite aí, né? Um bom descanso. E se Deus quiser, amanhã vai dar tudo certo. Beleza? Ó, Arlindo, Sim. a Milena tá me perguntando aqui a respeito desse slide que você mostrou aí. O título dele é Reações Químicas e Fotoquímicas da Atmosfera. É que a gente não está conseguindo associar ele aqui no material que você enviou. Ué, qualquer coisa eu coloco ele ali agora. Pode ser que eu não tenha colocado. Pode ser que eu esqueci. Porque como ele era grande, tinha muitas outras coisas meio complexas, eu acho que talvez eu fiquei com medo de colocar e surgir, né, em vez de ajudar, a atrapalhar, né? Eu vou colocá-lo lá agora, beleza? Uhum. Eu coloco Não, lá tá certo. exatamente esse slide aí. Tá, obrigado. Falou então, Rafael. Um grande abraço, tá? Outro. Vou encerrar aqui a gravação.